Ô, gente, então, boa tarde a todos. Primeiramente, a gente quer agradecer a presença de todos, né? Por ter atendido aí o nosso pedido. Nós vamos ter uma palestra hoje, é uma ação educativa que a gente tem que fazer pela vigilância sanitária. E o tema de hoje é campanha de conscientização pelo uso racional de medicamentos. Em nome do nosso secretário municipal, Marconi, nós agradecemos aí a presença de todos vocês, principalmente o pessoal da farmácia, né, da Compre Certo, a Luciana, a Marcela, a Aline, da farmácia Saúde e Vida, e a doutora Graça, da Farmabox. A da outra farmácia ainda não chegou não, tá bom? Mas muito obrigado. E para fazer parte aqui da mesa, a gente vai receber uma das palestrantes, né, nossa grande amiga, ela que é farmacêutica do município e também farmacêutica da vigilância sanitária. Quando a gente vai inspecionar as farmácias, a Marcela e a Aline, a doutora Graça sabe, ela tem que acompanhar a gente. Nossa grande amiga, a Leia. Também uma palestrante, minha grande amiga, a gente passou a ter amizade há pouco tempo, uma pessoa digna, muito educada. A gente tem a grande honra de convidar para fazer parte a minha grande amiga Amanda. E agora, não poderia faltar, né, a presença, ele que está conquistando aí o pessoal do PSF1, do qual faço parte. A gente vê e já está notando aí o grande trabalho que ele vem fazendo em frente à saúde centralina, meu grande amigo, doutor Hugo. Eu quero convidar um pessoal que ajuda muito nós, a vigilância sanitária, ele é o Coringa da saúde, meu grande amigo Zé Humberto. Ali, durante todo o pronunciamento, as palavras, né, da Lé, doutor Hugo, da Amanda, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, tá bom? Assim, na medida do possível, ela vai responder a pergunta, doutor Hugo, e também a Amanda. E para começar bem, em nome de Deus, que vai nos ajudar para que tudo ocorra bem, a gente vai pedir para fazer uso da palavra, nossa farmacêutica, Leia. Boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso, né, meninas e meninos, né, estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o uso racional de medicamento. É fato que isso é um assunto polêmico, né, entre as nossas farmácias, entre a farmácia também da prefeitura e entre os nossos pacientes também, né? E, diante disso, nós fizemos um panfleto para... Você vai distribuir, Regina? Uhum. Para melhor visualizar o uso racional do medicamento, né? Dentro dos vários itens que vão ser falados aqui nessa tarde, para vocês. O que seria esse uso racional de medicamento? Uso racional de medicamento, em primeiro lugar, a gente tem que pensar qual é a forma clínica que o paciente está passando. O que o paciente está vivendo aquele tipo de doença, né? Então, diante disso, entra-se o medicamento. A forma clínica, o uso adequado desse medicamento, o tempo que esse medicamento vai fazer efeito dentro do organismo e também a forma que a pessoa vai tomar esse medicamento. Então, gente, vamos dar uma olhada nesse panfleto que fizemos um data show, mas não foi possível. Mas aqui está bem explicadinho para vocês. Ó. Sempre fala assim, por que a gente toma medicamento sem uma prescrição médica ou sem consultar um farmacêutico? Porque temos que pensar que o médico, ele é responsável pela prescrição médica, o farmacêutico é responsável para
estar entregando, dispensando esse medicamento. E vocês, agentes de saúde, no nosso município, têm um papel fundamental para isso, visto que vocês fazem entrega de medicamento em casa. E esse papel que vocês fazem é importantíssimo para o paciente, para que ele possa tomar esse medicamento na dose certa, nas condições que ele está passando, e sempre estar em contato com o médico, em contato com o farmacêutico, em contato com vocês, que também é peça fundamental desse ciclo. Agradecemos a presença das farmacêuticas, das drogarias, porque é fundamental também que elas trabalhem esse uso racional de medicamentos no nosso município, visto que o dono, o proprietário de uma drogaria, ele realmente visa o lucro, né? O total lucro para ele. Mas nós, farmacêuticos, também temos que pensar que trabalhamos em prol da melhoria do paciente, né? E sempre está conversando com o paciente, sempre está explicando com o paciente a dosagem que ele está tomando, o porquê que ele está tomando. Porque sempre um médico passa um antibiótico ou 7 dias, ou 10 dias, ou 14 dias. Então, tem sempre a dosagem certa daquele medicamento que vai tomar naquele tempo. E o farmacêutico é responsável para isso, né? E, olha só, por que muitos pacientes tomam um medicamento sem o médico, sem o farmacêutico? É assim, fez bem para o vizinho, vai fazer bem para mim também. E não é assim. Medicamento é coisa séria. E vocês podem ver aqui, ó, que uma das últimas frases que está passando aqui, que é o que eu quero começar, está dizendo assim: o que diferencia a cura do veneno é a dose. O uso de medicamentos sem orientação pode ser fatal. Recentemente, eu teve um caso, e eu pude presenciar esse caso, que o paciente morreu com 40 gotas de pirona. O paciente era alérgico de pirona e ele morreu por 40 gotas de pirona. Então, a gente acha assim, dipirona é coisa tão simples, paracetamol é coisa tão simples, por que eu não vou tomar? Ibuprofeno é coisa tão simples, estou sentindo uma dor, eu vou tomar. E não é assim. Nós queremos que vocês vão fazer uma conscientização melhor para o nosso município, para que esse município nosso, de Centralina, venha ser assim, não, vamos entregar o medicamento, vamos conversar com o paciente, eles têm o direito de tomar esse medicamento, mas tomar corretamente. E vocês são, o fluxo, o ciclo, vocês são fundamentais para isso. Eu quero frisar bem isso. Então, nós farmacêuticos estamos ali à disposição, eu no município ali daqui, e as meninas também nas drogarias estão ali à disposição também, porque eu acho que qualquer dúvida estão ali para a gente ser tirada, né? E uma importante classe que todo mundo sempre questiona, que são os antibióticos, né? Então, está frisando bem aqui, ó, cuidado com os antibióticos. O seu uso exagerado e sem controle torna as bactérias mais resistentes. Também é outro problema que a gente enfrenta no nosso mundial, que a Organização Mundial de Saúde recentemente saiu com uma nota sobre o uso de antibióticos, falando que isso é prejudicial mesmo, tá, à saúde humana, porque vai chegar uma época que o nosso organismo não vai dar conta mais de tanto antibiótico que toma, e as bactérias vão ser resistentes. E aí, como que vai fazer a cura dessas doenças que estão vindo? Né? E gostaria de pedir para o doutor Hugo, também para a Amanda, se qualquer coisa quiser complementar também, pode ficar à vontade. E aqui, ó, tem um desenho fundamental que está falando assim, leia a bula. Todo medicamento tem a bula, e lá nessa bula é explicado todas as interações medicamentosas que tem, reações adversas, o que ocasiona esse medicamento, o que vai ter vamos falar no português, claro, coisas boas e coisas ruins, porque todo medicamento tem o lado ruim e tem o lado bom. Se a pessoa toma um medicamento, é porque ela está fazendo necessidade, o uso necessário desse medicamento. E as meninas que levam os medicamentos, todos aqueles medicamentos que vocês levam, tem a bula lá na farmácia. E se alguma dúvida vocês tiverem, pode estar me procurando, que eu entrego a bula dos medicamentos, para que a gente possa estar estudando, para que a gente possa estar lendo e tirando as nossas dúvidas também, né?
E tem os medicamentos também, eles são feitos para agir no local certo e na dose certa. Por isso que é o uso racional desses medicamentos. E muito interessante isso. Quebrar comprimidos ou abrir cápsulas sem orientação adequada pode levar à perda ou o efeito do próprio medicamento. Às vezes, não tem o clonazepam de 2 miligramas, de 1 miligrama, eu vou levar o de 2. Aí eu chego lá em casa e vou partir o clonazepam de 2 miligramas. Isso é correto? Não é correto. Por quê? Porque a dosagem desse medicamento não vai ser a dosagem eficaz para o organismo. Então, muitos, principalmente os medicamentos controlados, eles são medicamentos que têm que seguir à risca aquilo que o médico prescreve. E o farmacêutico está ali para auxiliar o médico, para auxiliar nas suas prescrições. E quando a gente chega e fala, o farmacêutico fala, olha, não pode fazer assim, tem que ser feito desse jeito, tem que tomar nessa dosagem certa, é por isso mesmo, porque o efeito no organismo do paciente não vai ser o mesmo. Né? Agora eu quero passar aqui para a Amanda, que ela vai falar do descarte dos medicamentos. E antes, olha só, obedeça rigorosamente as doses, os horários e as instruções indicadas na receita. Né? Porque o médico sempre ele escreve. Ele vai estar prescrevendo lá o que ele põe. O que ele coloca na receita? Ciprofloxacino, que é um antibiótico, 500 miligramas, que é a miligrama do medicamento, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. Então, vamos supor, 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Então, isso é tomar rigorosamente nos horários, na dosagem certa, e para que esse medicamento venha a ser feito, tenha o efeito desejado que o médico prescreveu para aquele tipo de doença que o paciente está passando. Né? E nunca tome medicamento por conta própria ou por indicação de outras pessoas. Porque o que foi útil para alguém pode fazer mal para você. Isso aí é o português muito claro, popular mesmo, para nós mesmos. Né? Às vezes eu estou sentindo uma dor e vou lá no vizinho. Você tem um comprimido de dipirona? Você tem um comprimido de ibuprofeno, de clofenaco? Então, assim, o que fez efeito para você, às vezes não vai fazer efeito para mim. E o que fez efeito para mim, às vezes não vai fazer o efeito para você. Então, o que eu quero deixar para vocês é que os medicamentos são coisas sérias, mas muito sério mesmo. O medicamento ele pode curar, mas ele pode matar. E aí, às vezes, fala, é raro a gente ouvir que uma pessoa morreu por intoxicação de medicamento. Raro, não. Recentemente, só para vocês terem noção, fizeram uma pesquisa no estado de São Paulo. E a Anvisa lançou, às vezes vocês querem ver a nota, está no site da Anvisa, lançou que 87% da população brasileira tem intoxicação por medicamento. E no estado de São Paulo, hoje, 60% da população do estado de São Paulo tem intoxicação de medicamento. E eu creio que no estado de Minas Gerais não está muito longe disso, não. Porque, visando o município de Centralina, que é um município por volta de 10 mil habitantes, aqui se faz o uso de muitos medicamentos. Mas muito. O paciente toma muito medicamento. Tem paciente que as meninas levam em casa, quantos tipos de medicamento que um paciente só toma? Um monte de medicamento, né? Então, assim, é necessário para que esse paciente tome o sinal da dosagem certa, no momento certo, para que ele não venha prejudicar a sua própria saúde. Então, vocês têm que ajudar a gente a conscientizar esse paciente. Não é que nós não queremos ter o paciente junto para que a gente possa oferecer esse medicamento. Além da gente oferecer esse medicamento, a gente quer oferecer também uma saúde eficácia e uma saúde muito boa para ele. Né, doutor Hugo? Né, uma saúde, porque não adianta nada a gente querer entregar um medicamento para o paciente em casa, só entregar e deixar lá e pronto. Vocês conferem o medicamento com o paciente quando vocês vão entregar?
Quando o paciente faz alguma pergunta para vocês, faltou um medicamento, tal, porque eles sabem da cor, né? O paciente ele vai lembrar da cor do medicamento. Às vezes o que é o medicamento mesmo, nem as miligramas eles lembram direito. Então, vocês são responsáveis para que possa estar passando, tanto para o médico como para a gente, para que possa estar levando o melhor para esse paciente. Né? Esse descarte que eu vou falar do medicamento, só dar uma pincelada que a Amanda vai falar bem desse descarte de medicamento, serve também para as farmácias. Nós já passamos nas farmácias e já falamos para todos que o descarte de medicamento também gera um custo e um volume para o município. Mas somos responsáveis, né? E o nosso secretário Marconi já assumiu a responsabilidade de descartar esses medicamentos. E todo medicamento de drogaria vai ser empacotado, a gente, ou em saco branco, ou aquele saco mesmo de lixo, ou aquele Scarpex, e passado para a vigilância sanitária, que vamos ter o fim necessário para esse medicamento. Para vocês, é interessante, sempre eu falo para vocês, gente, quando for, se você chegar em casa do paciente, ter um medicamento, e já vocês vão entregar outro medicamento para ele, e tem excesso de medicamento lá, o que vocês vão fazer? Confere a data de validade, traga esse medicamento vencido, né? Pode ser tanto para o posto de saúde ou diretamente comigo, mas o interessante seria no seu posto de saúde, que a gente pega e encaminha para a vigilância sanitária. Que o paciente ele tem um acúmulo de medicamento. E não só os medicamentos que a gente entrega em casa, que a prefeitura se disponibiliza dessa listagem de medicamentos. Mas os medicamentos que compram também, muitos pacientes, por vender sem receita médica, alguns medicamentos, eles geram um acúmulo em casa também. Né? Então, se eu estou sentindo dor e eu vou lá e compro uma dipirona comprimido, às vezes a drogaria, com certeza, né? Não às vezes, com certeza ela vai cortar a cartela para o paciente ir lá e tomar um comprimido e passar a dor, aliviar a dor. E aquela cartela aí, com certeza, vai ficar ali um mês, até ele sentir outra dor, ou ficar ali 1 mês, 2 meses, até vencer. E nisso vai gerar um acúmulo. Eu costumo dizer para o Marconi, que é o secretário de saúde, que se a gente fizesse um balanço no município de Centralina e pegasse um caminhão para colocar medicamentos, seja que a prefeitura fornece, ou seja que eles compram, eu acho que daria um caminhão de excesso de medicamento. Porque os pacientes têm muito medicamento em casa. Eu já pude comprovar isso com alguns pacientes que eu já visitei. Então, é um erro os proprietários vender, os farmacêuticos, igual eu disse, ficam em situações, às vezes, até, mas tem medicamento, muitos medicamentos são vendas ilícitas. Não é ilícitas, são lícitas, que podem ser consumidos sem receita médica. Então, esse ato gera também um acúmulo no município. Então, somos responsáveis também por esse tipo de medicamento. Então, agente de saúde, vocês não vão fiscalizar somente aqueles medicamentos que vocês entregam. Vocês vão olhar, sabe por quê? Aconteceu, chegou um paciente na farmácia e ele falou assim para mim, eu estou tomando um medicamento, mas ele não está fazendo efeito, ele está fazendo um efeito errado para mim. Eu estou passando mal. E o paciente estava tomando ibuprofeno no lugar de metformina. Então, assim, eu acompanhei, eu fui à casa dele e vi que ele estava tomando ibuprofeno. Por quê? Por que o ibuprofeno estava tomando lugar de metformina? Porque parece. Por que o omeprazol, às vezes, pelo tamanho da cartela, não vai? Mas tem gente que confunde. Também já tive problema com omeprazol e amoxicilina. Entendeu? Então, assim, vocês são importantes nisso. Porque temos que fazer do município de Centralina uma racionalização dos medicamentos mesmo. Tanto as drogarias como a farmácia pública. Temos que trabalhar junto, tanto para os pacientes que vão lá na drogaria, compra o seu medicamento. As meninas, eu já pude contemplar o trabalho das meninas, é muito eficiente mesmo, porque as meninas ficam no balcão mesmo. E farmacêutico é assim, né? Tem que ficar no balcão mesmo. Então, assim, é uma dispensação mesmo de medicamento e para que não venha ocasionar danos à saúde. Aí depois, quem paga
É o médico que vai lá cuidar de novo, vai falar que está errado, que entregou errado. Mas aí, vai lá no médico, consulta. O médico, estou sentindo uma dor. O médico vai passar o ibuprofeno. E ele já faz uso contínuo de metformina. Aí eu tenho culpa, você tem culpa, outro tem culpa. Não, então temos que fazer uma racionalização. Ó, senhor Joaquim, um exemplo. Esse medicamento o senhor vai tomar por tantos dias, por 3 dias, por 4 dias, o senhor deixa separado. Os medicamentos do uso contínuo do senhor, vamos deixar organizado em outro armário, sem luz, né, que não pode estar, tem que estar arejado, mas não pode estar calor do sol, lembrando disso. Não pode ter infiltração. Medicamento não pode ser jogado em qualquer tipo de lugar. Medicamento sempre tem que estar organizado, se de nunca em banheiro. Então, assim, sempre tem que estar organizando com o paciente. É difícil, mas não é impossível. Porque se você começar a fazer uma racionalização do medicamento, você na sua área de agente de saúde, começar com 1, 2, 3 pacientes, a hora que chegar a tanto tempo, você vai ver que a sua área já está formada e que as pessoas estão te agradecendo porque você fez isso. Né? Então, eu vou passar para a Amanda e depois nós vamos dar continuidade, tá? Boa tarde para todas, para todos. Então, vou falar um pouquinho, no princípio, da descarte correto. Só que antes para passar para o descarte correto, dando continuidade ao que a Léa falou, para a gente descartar um medicamento, a gente tem que saber se realmente aquele medicamento já pode ser descartado. Se realmente já não está mais fazendo uso daquele medicamento. Enfim, e para a gente observar isso, o mais importante de vocês, agentes, é estar acompanhando esse paciente. É ver se realmente esse paciente parou de usar essa medicação e se essa medicação dele realmente já não está sendo mais válida para ele. E com isso, a gente tem que olhar primeiro a forma que ele guarda esse medicamento. Porque muitas das vezes o paciente deixa em qualquer lugar e mesmo o medicamento não estando no prazo de validade, por ele estar guardado em qualquer lugar, não tem mais efeito. Ou muitas das vezes, esse paciente, ele parte esse medicamento, ele pode estar guardado, às vezes lá no envelope, mais ou menos guardadinho, que ele não faz mais o efeito. Então, com esse motivo, se faz o descarte dessas medicações. Então, primeiramente, vocês têm que observar se aquele medicamento daquele paciente realmente já vai para o descarte, para não fazer um descarte incorreto ou de uma medicação que está sendo usada. Então, a gente observa primeiro onde que ele guarda, observa se o local que ele guarda é um local arejado, fora de umidade, longe do calor, do sol, da luminosidade, porque são principais importantes são isso, os itens principais para a medicação são isso. Por quê? Às vezes a gente vai pegar, assim, um paciente que gosta muito de guardar medicamento em vasilha. Você abre aquela vasilha, é tipo uma Tupperware, ele gosta de guardar lá dentro os medicamentos dele. Então, você vai pegando aqueles medicamentos, sabe que tem medicamento vencido, medicamento que está com mau cheiro já, medicamento está até babando, porque aquele paciente ali não está usando mais aqueles medicamentos. Então, a gente tem que observar bem como que ele está guardando, porque muitas das vezes ele fala assim, não joga fora não, esse ainda estou usando, mas você vai ver, não está tendo condições para usar. Então, função nossa de agente de saúde, função de vocês, é observar como está sendo esse armazenamento desse medicamento pelo paciente, e após a gente observar esse armazenamento, a gente vai estar encaminhando ao descarte. Esse descarte está sendo feito pela Anvisa. Por quê? Porque tem uma norma regulamentadora da Anvisa que o descarte tem que ser feito pela Secretaria Municipal de Saúde junto com a Anvisa. Então, a Anvisa, a gente vai interceder por ela, a gente vai na casa do paciente, vocês agentes, vai estar observando quais as condições dos medicamentos, principalmente o prazo de validade. Tem pessoas que, às vezes, bebem um antibiótico, ele é por 7 dias, e aí ele deixa aquele antibiótico lá. Muitas das vezes pode correr, que a Léa estava falando, a resistência das bactérias. Por quê? Porque aquele medicamento não vai se usar mais, ele só vai ser usado aquele antibiótico se a necessidade do médico passar novamente. E muitas das vezes o paciente não faz isso. Ele pensa assim, guardei, sobrou um restinho aqui do antibiótico, eu vou usar ele de novo, estou com o mesmo problema. Às vezes ele não vai no médico, às vezes o problema não é o mesmo, é outro. E com isso ele vai só acumulando, vai só piorando a situação dele e acumulando aquelas medicações desnecessárias. Então a gente vai tentar orientar agora mesmo. Seu João ou Dona Maria, vim aqui olhar os seus medicamentos, senta com eles, observa quais medicamentos que eles tomam, orientam realmente tomar no horário certo, na dose certa. Senta lá, vê se tem algum medicamento que não faz mais uso e fala, olha,
esse aqui a gente vai levar para recolher, porque esse aqui não está se fazendo mais uso dele. Não há necessidade de você ter esse medicamento na sua casa, principalmente se estiver perto do prazo de validade. Então, a gente vai fazer essa linha, juntamente com a linha de frente, juntamente com a Avisa. A gente vai recolher esses medicamentos, vamos trazer para o PSF esses medicamentos, e do PSF a gente vai encaminhar esses medicamentos para a Avisa, para o Reginaldo, para que ele possa fazer o descarte certo. Porque o município tem condições de fazer isso e está fazendo isso já. Para não ter um medicamento, por exemplo, jogado no lixo. Pensa, a pessoa vai lá, acha que, não, vou jogar esse medicamento no lixo. Aí uma criança brinca, pega aquele lixo lá, vê aqueles comprimidinhos, acha que é balinha, toma. Ou um catador de lixo mexe no lixo, também acha que o medicamento já tá fazendo, ainda está para utilização e toma. E muitas das vezes causa transtorno. Ou até mesmo se joga esse lixo em qualquer lugar, e esses medicamentos são químicos, ele contamina o meio ambiente. Não só as matas, mas os rios, independente de onde for jogado. Então, é importante esse descarte correto e vai começar da gente esse descarte. Vai começar de vocês. Na hora que vocês forem observar esses pacientes de vocês, vocês vão começar a fazer, vão ter essa orientação. A partir de agora, a gente está para orientar vocês a fazer um descarte correto. Não é para jogar esses medicamentos vencidos mais no lixo comum. Toda vez a senhora separa numa sacolinha que eu venho aqui na casa da senhora e busco o medicamento. Eu estou aqui para ajudar a senhora nessa forma de descarte do medicamento certo, ou o senhor. Então, a gente vai estar evitando de jogar esses medicamentos em lixos comuns, como lata de lixo ou em qualquer lugar. Tem gente que joga medicamento dentro da privada, que também é errado, porque aquilo lá está contaminando o lençol freático. Então, não pode se jogar em qualquer lugar. A gente tem um descarte correto e vamos partir de agora, depois dessa capacitação, vamos fazer o descarte correto. E eu queria falar mais um pouquinho também em relação à resistência de alguns pacientes a não tomar medicamentos prescritos pelo médico, preferir tomar medicamentos feitos em casa. Tem muita gente que acha que chazinho, né, que vai pegar lá no quintal de casa. Não é que esteja errado. Tem algumas coisas que alivia, mas aquilo lá não faz efeito. Principalmente se o paciente precisa tomar um medicamento que é rigoroso, como antibiótico. Não adianta tampar o sol com a peneira. Se tem que tomar um medicamento, orientar mesmo aqueles pacientes resistentes a tomar aquele medicamento, aquele chazinho dele, aquele preparo que ele faz em casa, não vai ajudar ele suficientemente como medicamento prescrito pelo médico. Então, e tomar muito cuidado, porque às vezes ele se superdosa, toma medicações que não necessitam em casa e acaba prejudicando mais ainda o problema deles. O que vocês têm de dificuldade, assim, quando vocês encontram o seu paciente de vocês, em relação a esse descarte? Muita gente está tendo essa dificuldade na área de vocês? Tem? Tem dois senhores irmãos, são mais de 70 anos, são analfabetos. Mistura? Eu já desenhei só assim, duasinha, e eu também já fez. Não adianta. Eles, e tem muito acúmulo de remédio na casa deles, que eles não deixam. Você faz a coleta. Qual que é o seu nome? Então, vamos começar a passar a fazer igual a Nina. Não sei se todas fazem, mas é importante. Inclusive, esse auxílio com os pacientes, que você, na verdade, está ali ajudando eles a tomar a medicação. A Eliane também já sentou comigo e falou, nossa, esses dias eu sentei com um paciente e fiquei o dia inteiro explicando para ele as medicações que eram do dia e as medicações que eram da noite. Porque tem dificuldade, não adianta. Os pacientes têm... Separou, bonitinho, copinho, explicando. E, principalmente, a gente agora vai estar orientando a recoleta desses medicamentos que não são utilizados mais. A importância fundamental aqui para a gente é a racionalização de medicamentos. Então, vamos começar racionalizando esses medicamentos que não são usados mais pelos pacientes. Vamos fazer essa recoleta certa, vamos levar até a unidade de base de saúde. Nós, enfermeiras, vamos estar encaminhando para o Reginaldo aqui na Avisa para que eles façam o descarte certo dos medicamentos. Mas é interessante sua ação, Eni. Essa de desenhar um solzinho, a luinha, é muito bom. Oi? Estava lá hoje não com essa pendenga, mas é assim, a água dura, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Então, eu vou estar passando um pouco para o doutor Hugo para estar fazendo uma pincelada em relação a antibióticos, paciente que é muito resistente, querem que a gente leve receitas, e na verdade, antibiótico não pode ser distribuído de qualquer jeito, tem que fazer a avaliação correta com esse paciente, para ver qual a necessidade, qual antibiótico ele tem que estar tomando.
Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aí para a Amanda ou para a Léa? Ninguém? Quero convidar o Dr. Oscar a fazer parte, ele vai aproveitar também. A Yane. Quero agradecer também a nosso grande amigo CJ, né? Ele é o nosso professor Pardal, aqui da Secretaria de Saúde, tá certo? E sobre o que a Léa falou, sobre os medicamentos, o que a gente dá para notar também, Léa, se, por exemplo, a Marcela tem um cliente lá, vamos supor que ele veio a óbito, e ela levou os remédios lá 2 dias, 3. Porque um monte de remédio, que a gente sabe que muita gente, né, toma muito remédio. E muitas das vezes aquele remédio não volta para a farmácia nem para a vigilância. O próprio família coloca nos latões de lixo, e nós, como sempre visito os lixão, a gente acha muito remédio não vencido também no lixão, eles colocam dentro do lixo. Então, a vigilância, eu já conversei com a Léa, a gente vai fazer um movimento da cidade toda, e a gente vai precisar das agentes de saúde, uma campanha contra esse medicamento. O pessoal está devolvendo para a vigilância sanitária, para a farmácia, entendeu? E a gente vai precisar da vigilância. A gente vai, eu vou passar para o Marcon, né? A gente vai pôr uma tenda lá na praça, carro de propaganda, e a gente vai fazer o dia D contra os remédios, os medicamentos que o pessoal ainda insiste em deixar em casa. Igual o Léo falou. Muita gente aproveita aquilo lá para não ir no médico. Sentiu a mesma dor, toma sem saber se está valendo. Tá certo? Então a gente vai fazer esse trabalho. Vamos passar para o doutor Hugo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, do Dr. Oscar, companheiro nosso de serviço. E queria falar e agradecer ao Reginaldo por esse tema tão importante que é o uso racional de medicação. Eu tenho certeza que vocês deparam com isso diariamente no dia a dia de serviço de vocês, com o uso incondicional de medicamentos. E a gente está aqui hoje para passar uma mensagem no sentido do uso racional do medicamento. A Amanda já falou, a Léria já falou como que é o uso do medicamento. A gente sabe que a população, às vezes por causa de informação ou descuidado, toma medicamento de maneira abusiva e inadequada. Eu queria, como médico que sou, gostaria de orientar vocês em relação ao que a gente vê mais no PSF. A medicação de hipertensão, diabetes e os controlados. Eu tenho certeza que a população, em relação à medicação do uso de antihipertensivos, faz um uso sim, inadequado. O que é isso? Nós temos várias categorias de antihipertensivos na nossa farmácia. E, às vezes, a população, de maneira inadequada e sem atenção, faz o uso dessa medicação abusiva. Nós temos aí o captopril, propanolol, nifedipino. O que a gente recomenda? Que cada paciente vá ao médico e faça uma triagem para o médico, de maneira correta, indicar qual classe de antihipertensivo a população vai fazer uso. Em relação ao diabetes, que a gente vê também aí todo dia, também temos outras classes de vários medicamentos hipoglicemiantes que a população faz uso. O que é isso? O risco de uma pessoa fazer o uso inadequado, abusivo de um hipoglicemiante é muito preocupante, porque pode causar desmaio, coma, até cetoacidose diabética. Então, a gente, de maneira que com parceria com vocês todos aqui, eu peço que vocês estejam sempre orientando a população no uso racional e adequado da medicação. A gente vê quando eu vejo as minhas agentes de saúde, perguntar para mim: ah, doutor, o fulano ligou aqui pedindo amoxicilina. O que eu sempre oriento, eu falo assim, ó, eu não passo antibiótico sem a pessoa vir aqui consultar com o médico. Isso eu peço para todas as minhas CS, eu tenho certeza que o doutor Oscar, a doutora do PSF2, faz isso também. Porque a população acha às vezes que só a amoxicilina ou antibiótico resolve o problema. O que a gente vê é que a gente tem vários tipos de bactérias que a gente faz usar inadequado, faz a seleção. E também tem tipos de bactérias que é adequado para cada tipo de sistema do nosso organismo. Tem um antibiótico que é melhor para cavidade oral, para ouvido, para
intestino. Então, depende da medicação, a gente tem que estar avaliando o paciente. Lesões de pele, isso a gente é muito procurado também, sim, em relação a, eu quero que o fulano está tomando tal antibiótico e eu quero tomar aquilo. O que a gente sempre orienta, sempre a população está procurando a gente. Né? Em relação também ao que eu vejo muito no meu PSF também, o uso dos Rivotril, dos benzodiazepínicos de maneira geral. A população tem um costume assim, de uso abusivo. Eu vejo assim, pacientes minhas lá no meu PSF, de vez em quando, a gente prescreve o Rivotril e passa 20 dias, novamente o paciente está com pedido de Rivotril de novo. O que a gente faz? Eu geralmente não prescrevo. Não gosto de prescrever, porque a gente anota e orienta, até porque a gente tem que fazer um desmame desse paciente em relação a esse medicamento. É um medicamento assim, que tem suas indicações e contraindicações. E o uso abusivo e demorado com ele é prejudicial à saúde. Também os remédios anticonvulsivantes. Muito preocupante também. O uso, sim, deixar à mercê de, sim, não deixar em lugar adequado, fechado, com gaveta, longe de criança. Porque a gente que trabalha em pronto-socorro aí, a gente vê muito caso de paciente chegar em pronto-socorro intoxicado com medicamento. Tanto criança, tanto adulto e idoso também. Porque idoso é uma pessoa assim, que a gente tem que ter uma maior atenção, porque às vezes ele descuida, confunde, não tem um pouco de discernimento, a idade chega, né? Então a gente tem sim, bate nessa tecla. Eu peço sempre minhas agentes para estar coordenando isso. Igual as meninas falaram, o uso de partir remedicamento. Isso não se usa, porque a gente sabe que medicamento é produto químico. Produto químico tem molécula, tem componente químico. Quebrou o efeito da cadeia da molécula, ela praticamente se desfaz. Não, então a gente tem um negócio chamado de biodisponibilidade do medicamento, que a gente tem que estar atento a isso, né? O uso de chás, igual a Amanda falou. Chás, ervas, medicamentos homeopáticos são bons, mas sempre está fazendo uso, consultando o médico para a gente estar orientando. Deixa eu ver. É isso que eu queria falar para vocês, em relação só a... o cuidado, sim, o uso, em relação às crianças, né? O idoso e, sim, as pessoas, sempre que a gente está assim, no PSF, a gente sempre está aberto para tirar qualquer tipo de dúvida da população, porque vocês, a ACS, na verdade, são um elo que a gente tem mais íntimo com o paciente. Eu sempre procuro deixar assim, para minhas pacientes, sim, para estar procurando ir na casa das pacientes. Eu procuro sempre estar fazendo as visitas para não deixar assim que a minha área e a minha população fique desassistida. E assim, vocês da ACS são o porta-voz. Vocês que entram dentro da casa da nossa população e que fazem a orientação correta. Lógico que a gente tem que ter a retaguarda do médico. Né? Hoje, sim, Centralina é uma cidade muito privilegiada, eu acredito nesse sentido, porque todos os PSFs têm médico, têm uma equipe de saúde qualificada, nós temos o pronto atendimento aqui. Então, a população hoje em dia, Centralina é uma cidade assim, que está de parabéns em relação à saúde, porque todo mundo tem o acesso à saúde, a medicação, de maneira que é correta, sim, e disponibilidade, ela é fornecida. Assim, para trás a gente deu uma palestra em relação ao medicamento de hipertensão e diabético. Às vezes a prefeitura acontece de o medicamento atrasar. O que a gente orienta, que hoje o governo federal, através das farmácias populares, elas são cadastradas, a população pode pegar esse medicamento de graça ou até com desconto, sim, de chega a 80%, 90%. Então, faltou medicamento, às vezes, na farmácia, que é medicamento de hipertensão, de diabético, esses remédios mais de uso crônico, a população pode cadastrar lá e está pegando esse medicamento. Né? Eu queria só agradecer ao Reginaldo, a presença de todos vocês, ao Dr. Oscar, a Iane, a Franciele, a Amanda, sim, e falar que vocês são nossos, assim,
Na verdade, as formiguinhas nossas, que sempre estão indo na casa das pessoas e ajudando a gente. São as formiguinhas que estão na linha de frente. Ah. Ela é dependente químico. Ela usa qual tipo de medicamento? Ela usa indiscriminadamente. Não, o que eu procuraria fazer para esse paciente? Aqui a gente tem um serviço de psiquiatria no município. A gente estaria encaminhando esse paciente dependente químico para um psiquiatra, para ele estar avaliando, e eu restringiria as receitas dele, com certeza. Porque a gente, sim, o medicamento é uma droga. E juntando mais com a droga o ilícito que os pacientes às vezes têm acesso, e fazem uso, é muito preocupante. Então, eu, na minha condição de médico, no meu PSF, eu não daria. Eu sempre registro lá no prontuário meu a data, a quantidade e como foi prescrita a medicação, para fazer uso. Mesmo se ele não estiver precisando? Não, eu não prescreveria, não prescrevo. Porque a gente tem assim, limite de gotas e de miligramas para tudo. Porque eu não posso tirar uma droga dele, uma droga lícita, e colocar uma droga lícita no lugar. Algo que pode ser prejudicial para ele. Nesse sentido, eu não faria, não. O que a gente pode fazer? Orientar, procurar um serviço de psiquiatria, de dependência química e orientar o paciente. A cidade fornece isso aqui para a gente. Tem um psiquiatra que vem aqui a cada 15, 20 dias. Né? Tem o serviço social da prefeitura, que a gente pode estar orientando. Tem vocês que vão lá na casa do paciente. Né? Então, a gente não pode tirar um problema e arrumar outro. Eu penso nesse sentido. Né? Porque se o paciente é dependente de química, a gente tem que orientar e correr atrás. Não é eu chegar lá e passar uma medicação para aliviar um sintoma. Né? Sim, eu queria agradecer assim, a presença de vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida aí, para a gente estar tirando. E passar a palavra para o Reginaldo. Né? Certo, Reginaldo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Para a Léia, para a Amanda, doutor Hugo? Ninguém? Doutor Oscar, dá uma palavrinha para a gente. Recebei, doutor Oscar. Boa tarde a todos. Esses tipos de palestra que a gente faz aqui, embora seja o nosso grupinho mesmo, né, são de assuntos fundamentais e muito importantes para a nossa população. Kenny comentou que hoje eu ainda vinha pensando nesse caso, quando a gente estava falando desses dois idosos, 70 e 70 e poucos anos, não sabem ler, tomam muitas medicações, né? Estão lá toda semana, é difícil, a gente já fez de tudo. Estou com quase vontade de ir lá e dar todo dia para eles remédio, né? Mas é difícil. Mas assim, eu gostei muito, peguei mais a parte do Dr. Hugo, gostei bastante, assino embaixo de tudo que ele disse, né? E uma coisa que eu vejo, e eu já comentei esse Calé, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade aqui, é o seguinte, é porque o governo, ele de 3 em 3 meses, outro laboratório ganha uma licitação, né, Leia? Aí o metformina é igual ao ibuprofeno, que é igual ao ciprofloxacino, o mesmo tamanho, a mesma fórmula. Aí tem paciente tomando ciprofloxacinos para diabetes, e ciprofloxacino para dor na coluna, e captopril misturado com diazepam, que é igual ao hidroclorotiazida, que é igual ao propanolol, que é igual ao nodipina, é tudo igual. É tudo branco, redondinho e petitinho. Hoje chegou uma paciente lá para mim tomando 2 hidroclorotiazida de manhã e 2 hidroclorotiazida à tarde, falando só meu captopril. Então, por quê? Porque não sabe ler e o laboratório cada vez vem diurix, vem clorana, é tudo hidroclorotiazida, né? Mas o paciente não sabe. A gente que mexe com isso todo dia, a gente sabe. Mas é uma orientação que a gente tem que fazer. Todo dia eu arrumo remédio lá. Todo dia, eu tenho certeza que o doutor Hugo é a mesma coisa. A Leia,
Vocês, todo dia. Hoje eu procurei a Marcinha a respeito de remédio. Tá entregando a Marilza também, conversei com ela hoje a respeito desse remédio. Orientar o paciente não sabe ler, que é a nossa finalidade. Outra coisa que eu queria lembrar, aqui em Centralina, eu não sei se o doutor Hugo sabia, mas a Alessia sabe que foi ela que me contou isso. Centralina, Receita Azul, está quase vendendo com arroz no supermercado aqui. Né? É muita. Isso, eu ia falar isso agora, essa é a informação que eu quero dar. Centralina toma mais remédio tarja preta que o município de Ituiutaba, que tem 70 mil habitantes. Né? E não é mais em porcentagem, 10% da população, 10%, não, é absoluto, gente. Isso aqui toma 1.000, lá não toma 1.000 pessoas. Então, sim, é um trabalho, eu vou ser honesto para você, doutor Hugo, eu estou aqui há 3 anos, eu consegui tirar 4 diazepam. 4 diazepam em 3 anos de atendimento. Eu não dou conta, é muito difícil, é muita dependência. É o que eu falo para você, não pode entrar. Né? Não pode entrar. A gente prescrever, fazer o desmame, igual o doutor Hugo falou, é isso aí, mas não pode entrar. Não é complicado. Aí é de médico que está numa situação complicada, né? Porque, assim, se o médico... eu vejo que um paciente meu lá falando assim, Rivotril, que realmente, a população que põe Rivotril na caixa d'água. É muita dependência, é muita dependência. E assim... Aí a gente presta, assim, às vezes não fornece, o que a gente sai? De ruim. O paciente sai, vira as costas, fala mal do médico, fala mal da equipe de saúde, fala que foi maltratado no PSF, fala que fulano quer dar o remédio, a gente fica assim, situação complicada. Mas o papel nosso como médico, como profissional de saúde, é a gente orientar. É o mínimo que a gente pode fazer. Claro, e assim, a gente percebe que a tarja preta aqui tem um uso abusivo em idoso, e o idoso não suporta a tarja preta. Atrasei porque acabei de atender um idoso que caiu em casa usando Rivotril. Acabei de atender agora. Fica tonto? Eu fico tonto com o Rivotril, um idoso de 80 não vai ficar. Entendeu? Então é uma coisa muito complicada, que nós temos que trabalhar, tem que começar na gente, nesse trabalho pequeno que a gente faz de casa em casa, que vai virando um trabalho grande. Então, nós temos que orientar a nossa população, tem muita gente tomando remédio errado. Eu já fui na casa de paciente que chega e fala assim para mim, cadê seu remédio? Ele vai lá no latão de lixo e tira. Ele fala, não, eu joguei fora hoje. Era o remédio que ele tinha que estar tomando. Então, assim, é difícil. Até para nós que tem habilidade de mexer com remédio, facilidade. Você me dá um comprimido, eu não sei falar o que é, e vai saber o paciente, muito menos. Então, assim, vamos fazer esse trabalho, desse uso racional de medicamentos. As enfermeiras estão aí, as agentes, todas já têm um conhecimento bom, todas já estão, até as que entraram agora nesse governo, já têm 1 ano de experiência, todas são as mesmas que estão aí. Tem agente velho igual a Elisa, de quantos anos, Elisa? 10 anos de agente? De muitos anos. Pois é, de 8 anos de agente para 9 anos. Então, assim, gente que tem experiência, sabe como trabalhar com essa população. E o que precisar da gente, comigo, doutor Hugo, a doutora Melina, que é a nova médica do PSF2, a gente está à disposição, as enfermeiras estão à disposição, e vamos ajudar nisso aí. Tá bom? Muito obrigado. Ninguém mais vai falar, né, Lé? Olha, quero só dar um recadinho aí. Eu recebi uma mensagem aqui do prefeito Elcim, ele foi convidado, não pôde vir. Ele está numa luta com engenharia, tentando resolver uns detalhes que faltam para, dentro de 50 dias, estar dando início à reforma e ampliação do Hospital Municipal. As próximas vezes vai estar junto com a gente, assim ele mandou dizer, tá bom? No mais, quero agradecer o pessoal das farmácias, a dona doutora Grata, a Farmabox, a Marcela, da Compre Certo, Antiga Santa Clara, né? E a Aline, lá da Drogaria Saúde e Vida, né, Aline? Da Drogaria Vida, não pôde comparecer. E no mais, muito obrigado a todos vocês. Tem um coquetel ali para nós, tá? Os pastelzinhos, guaraná. Quem tiver de regime pode ir embora. Quem não tiver, vamos comer. No mais, muito obrigado, meu grande amigo Robinho, já esqueceu de falar. Ex-vereador, trabalhando junto com a gente aí, tá bom? Vamos lá, então. Obrigado a vocês, hein? Na frente tem mais. Aqui o Fernando.